Muito boa noite. Sejam bem-vindos para mais um Papo da Madrugada aqui no instantenews.1. Ao meu lado, Marcelo Campos, para comentar as notícias da semana. E que semana, hein, Marcelo? Ô, rapaz, semana bastante agitada, né, Ronaldo? Mas também uma semana cheia de ativismo judicial, né? Uma boa noite para você que fica aqui com a gente a partir de agora. Para você também, Ronaldo Rosas. Valeu, Marcelo. E já que você tocou no assunto ativismo judicial, vamos começar falando dele, do imperador do Brasil, o ministro Alexandre de Moraes. Parece mentira, viu? Mas não é. O ministro Alexandre de Moraes decidiu, via despacho, ou seja, sem ser provocado, proibir investigações da Polícia Federal e do CAD contra os institutos de pesquisa. Ele decidiu que só a Justiça Eleitoral tem competência de fiscalizar pesquisa. É muito estranha essa decisão, não é, Marcelo? Bota estranhar nisso, Ronaldo. Olha, o Alexandre de Moraes determinou o fim dos inquéritos da Polícia Federal e do CAD, né? Que o CAD é o Conselho de Administração e Defesa Econômica, né? Estava investigando essas empresas de pesquisa aí para apurar se cometeram algum tipo de crime com a divulgação de pesquisas, porque elas erraram feio, né? E tiveram resultados aí muito diferentes da realidade. E aí eu te digo, tanto no desempenho dos candidatos aos governos do Estado, quanto de senadores e de deputados. Presidente da República, nem se fala, né? Há suspeitas aí de que algumas pesquisas tiveram, vamos dizer assim, a intenção de influenciar o resultado das eleições, mas só para um lado do espectro político, né? E daí a importância das investigações, por que não, né? Só que o ministro Alexandre de Moraes, mesmo sem ser provocado, ele de ofício mandou suspender as investigações. Agora, eu vou te dizer uma coisa. Eu acho que o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, ele deveria incluir o presidente do TSE, Alexandre de Moraes, no inquérito do fim do mundo por propagação de fake news, né? Já que ele sempre afirmou que o Supremo e a Justiça Eleitoral só agem se provocados. Bom, mas voltando aí ao assunto das pesquisas. Você vê que institutos como o Datafolha e o IPEC, que é o ex-Ibope, que teve que trocar de nome porque já tinha perdido a credibilidade, né? Eles previram a vitória em primeiro turno do Lula com 15 pontos percentuais de vantagem. Isso na véspera da eleição. E o resultado final foi 48% a 43%, como todo mundo viu, né? Muito distantes aí dos resultados da véspera. E foi isso que levou à suspeição de manipulação, inclusive com deputados e senadores propondo aí a criação de uma CPI, né? No caso do CAD, a intenção do inquérito é investigar se houve intenção ou planos de resultados aí dessas pesquisas para manipulação do mercado financeiro. Só que para Alexandre de Moraes, nem a Polícia Federal, nem o CAD têm competência para investigar os institutos. É mais uma afronta ao que diz a nossa Constituição, né? Ele, no seu despacho, né, disse que as deliberações emanadas do ministro da Justiça e do CAD a respeito de supostas infrações alusivas aos institutos de pesquisa constituem evidente usurpação da competência do TSE. E ele disse ainda que os inquéritos têm evidente vinculação com as eleições e as manipulações dos resultados são baseadas unicamente aí em presunções, né, relacionadas à desconformidade dos resultados das urnas com o desempenho dos candidatos. E acrescentou, sem que exista menção a indicativos mínimos de atos ilícitos. Então, por que não investigar? Se não tiver ato ilícito, a investigação vai mostrar que não teve problema nenhum. Agora, eu vou te dizer, Ronaldo, não contiveram esse ministro lá atrás, quando ele cometeu as primeiras arbitrariedades, né? Aí ele tomou gosto por elas. Só que agora ninguém segura mais. Ele faz o que quer. Ele mesmo dizia que era o Bolsonaro que interferia na Polícia Federal, mas a verdade tarda, mas não falha, olha aí.
Pois é, Marcelo, e nós estamos vendo um desrespeito total à nossa Constituição. São inquéritos ilegais, é a destruição do sistema acusatório brasileiro, perseguições com prisões ilegais de parlamentares e jornalistas, sem que seus respectivos advogados tenham acesso ao processo. Busca e apreensão em casas e escritórios de empresários baseadas em conversas vazadas de grupos privados de uma rede social. E a volta da censura, né? É a volta da censura. Lá atrás foi o antagonista que publicou a matéria sobre o amigo do meu pai, o ministro Dias Toffoli. Agora foram censurados a Gazeta do Povo e o Brasil Paralelo. A Gazeta do Povo mostrou matéria sobre o ditador da Nicarágua que publicamente apoiou o ex-presidente Lula. Não tem nada de fake news nisso, né? O que está acontecendo com o Brasil, hein? Olha, eu vou usar um termo que agora vai entrar na moda, na onda. Só pode ser desordem informacional, né? Como disse o ministro indicado pela dona Marisa, o Ricardo Lewandowski. Ele disse que a matéria veiculada com o título Relembre os escândalos do governo Lula atribui ao Lula uma série de escândalos de corrupção, pasme, que jamais foram judicialmente imputados a eles. Pomba, como não? O cara foi condenado em 3 instâncias e foi descondenado por uma manobra dos amigos, entre eles o senhor Lewandowski, né? E ele também acrescentou que a respeito dos quais esses escândalos de corrupção, o Lula nunca teve a oportunidade de apresentar a sua defesa. Como assim, cara? Olha, vamos ver o próprio ministro Lewandowski falando, que talvez você possa achar que eu estou inventando essa história, né? Olha só. Mostra aí. Ao apresentar as reportagens jornalísticas sob o título, entre aspas, Relembre os esquemas do governo Lula, a matéria atribui ao candidato Lula uma série de escândalos de corrupção que jamais foram judicialmente imputadas a ele e a respeito dos quais, por conseguinte, nunca teve a oportunidade de exercer sua defesa. Nesse sentido, considero grave a desordem informacional apresentada e, como tal, apta a comprometer a autodeterminação coletiva, a livre expressão, a livre formação da vontade do eleitor. Senhor presidente, nós estamos diante de um fenômeno absolutamente novo, um fenômeno da desinformação, que vai além da fake news. O cidadão comum, o eleitor ordinário, no sentido, enfim, gramatical da palavra, não está preparado para receber esse tipo de desordem informacional como eu estou colocando aqui no meu voto. Mas não era isso, né? Que achavam os ministros Fux, Barroso e o Gilmar Mendes, que também, com seus votos, descondenaram, né, o ex-presidente Lula. Né? Ninguém pode esquecer que ocorreu no Brasil, no Mensalão, na Lava Jato, muito embora tenha havido uma anulação formal, mas aqueles 50 milhões das malas eram verdadeiros, não eram notas americanas falsificadas. O gerente que trabalhava na Petrobras, ele devolveu 98 milhões de dólares e confessou efetivamente que tinha assim agido. Eu vi a mala de dinheiro. Portanto, nós vivemos uma tragédia brasileira. A tragédia da corrupção que se espraiou de alto a baixo, sem cerimônia. Um país em que o modo de fazer política e negócios funciona assim. O agente político relevante escolhe o diretor da estatal ou o ministro com cotas de arrecadação. E o diretor da estatal contrata em licitação fraudada a empresa que vai superfaturar a obra ou o contrato público para depois distribuir dinheiro. Vem a Operação Lava Jato, um dos maiores esquemas de corrupção desvendados no mundo, com prejuízo de quase 100 bilhões de reais só para a Petrobras. Apurou-se o pagamento de propina relacionada às obras da usina de Angra dos Reis, Angra 3, com cerca de 3 bilhões de reais pagos a um partido político
Na Operação Tesouro Perdido foi encontrado em um apartamento de um ex-secretário da Presidência da República 51 milhões de reais. Dinheiro desviado da Petrobras, o PT recebeu cerca de 2 bilhões de reais. Segundo o ministro, suficientes para financiar eleições até 2038. Por isso que se defende com tanta força as estatais. Não é por conta de dizer que as estatais pertencem ao povo brasileiro, porque pertencem a eles. Eles tinham se tornado donos da Petrobras. Esse era o método de governança. Infelizmente, para eles, e felizmente para o Brasil, deu errado. A pergunta que a gente faz é a seguinte, né? O que aconteceu de lá para cá que acabou levando esses ministros a mudarem radicalmente de opinião? Isso é um mistério. Será que eles erraram quando falaram essas coisas no passado recente? Ou tem algo por trás dessa mudança, né? Eu tenho as minhas suspeitas, só que eu prefiro não falar, porque hoje em dia, né, sabe como é que é? Pô, a gente não sabe, né, cara? Bom, tem outra decisão do TSE que causou polêmica. Veja um trecho do voto da ministra Carmen Lúcia, que acolheu um pedido do PT para remover vídeos da Brasil Paralelo. Como afirmou agora o ministro Ricardo Lewandowski, a desinformação contém as mentiras, as descontextualizações que levam ao que o ministro Ricardo Lewandowski acaba de citar, uma desordem de informação, gerando uma ilação, uma conclusão oposta àquela que se tem nos fatos. Este é literalmente o caso, o exemplo de que tenho aqui em mãos, pela circunstância de que o que foi posto não corresponde, como disse o ministro Ricardo Lewandowski, ao que diz respeito ao candidato, que é então o alvo dessa manifestação, e por isso, em relação a ele, são não apenas mentirosas, como geram o contrário do que está na Constituição. O direito à informação é o dever de não desinformar, de não dar uma informação errada, que é uma forma de você não informar nos termos constitucionalmente assegurados. Por essa razão, senhor presidente, senhores ministros, com todas as vênias do ministro relator, também eu estou divergindo no sentido de deferir a liminar que foi pleiteada nos termos, portanto, do voto da divergência. Essa aí já disse um dia que o cala-boca já morreu, né? Morreu para quem, cara pálida? Esses ministros aí que foram nomeados por Lula e Dilma esqueceram a trajetória do próprio Lula, né? E dos seus companheiros. Olha só, esse quadro diz muita coisa. Olha aí, ó. Ex-presidente do PT, Zé Genuíno, foi preso. Ex-ministro da Casa Civil, Zé Dirceu, foi preso. Ex-ministro da Fazenda, Antônio Palocci, foi preso. O ex-secretário de Finanças do PT, João Vacari Neto, foi preso. Ex-tesoureiro do PT, Delúbio Soares, foi preso. A ex-presidenta ou presidenta do Brasil, né, foi caçada por fraude. O ex-presidente do Brasil também foi preso, Lula. Como é que alguém em sã consciência ainda vota no PT, né? Realmente, Marcelo, como é que alguém em sã consciência ainda vota no PT, né? Agora veja um trecho do vídeo da Brasil Paralelo e me diga se tem alguma mentira aí, né? Se tem algo que não foi verdade. 2006 foi o ano da corrupção. Uma vez estabelecido no poder, o PT começou a agir. Que o Brasil votou sem medo de ser feliz. Nos primeiros anos do governo Lula, os esquemas de corrupção foram colocados em prática. O escândalo dos bingos veio à tona em 2004. Em 2005, o escândalo dos Correios deu origem às investigações do Mensalão. No meio de tudo isso, ainda teve o caso conhecido como dólares na cueca. Em 2006, a máfia dos sanguessugas desviaram... Pois é, e o Lula tem uma tendência de escolher figuras não muito republicanas para se aliar, como é o caso do governador de Alagoas, que é candidato à reeleição.
Meu Deus do céu. Paulo Dantas, afastado do seu cargo pela Justiça após investigação da Polícia Federal, que apresentou provas de corrupção na época em que era deputado estadual. O STJ manteve o afastamento dele. Pois é. Aí você vê, né? Além de se juntar com esse tipo de gente, o Lula agora está usando salto alto. Você já reparou? Essa semana, ele disse que o Bolsonaro vai ter que colocar a faixa de presidente no pescoço dele. E disse também o seguinte, que se for eleito, vai colocar na cadeia o ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello. Essa declaração que ele fez foi durante um comício aí, quando ele estava elogiando a atuação logo de quem? Renan Calheiros. Foi lá em Alagoas. Isso. Pois é, como relator da CPI da Covid do Senado, que é outro aliado desse governador afastado, que tentou descredibilizar a juíza que julgou o governador aliado e a própria ação da Polícia Federal. Aí inventam uma série de narrativas, né? Mas o ditado é muito simples e sempre atual, né? Diga-me com quem andas, que te direis quem és. Mas parece que o Lula tem o poder de mudar a opinião até de jornalistas, como foi o caso do jornalista, entre aspas, né? Reinaldo Azevedo, olha só. Quem conduziu o país para a maior recessão da sua história foi o PT. Quem quebrou a Petrobras foi o PT. Quem quebrou o setor elétrico foi o PT. Inacreditável, né, rapaz? Porra. Hoje o Lula virou amigo de infância dele, né? Esse Reinaldo Azevedo, rapaz, deixa pra lá. Mas o pior de tudo isso é você imaginar o Brasil em 2023 governado pelo Lula novamente. Meu Deus do céu. Imagine que no primeiro dia de janeiro de 2023, nesse macabro dia, você acorda, começa a assistir a TV e fica atônito. Você está na sua casa vendo a posse do Lula como o novo presidente do Brasil. Nesse exato momento, você percebe que no mesmo palanque estão Dilma Rousseff, José Dirceu, Lindbergh, Gleisi, Genuíno, Boulos, Stedley, FHC, Ciro, Marina, entre outros. Além, é claro, daquelas nossas grandes personalidades internacionais, como Maduro, Daniel Ortega, Evo Morales, Gabriel Boric e outros. É realmente um pesadelo. Abalado, você ouve a primeira declaração do novo presidente, enaltecendo sua vitória e proclamando sua liberdade. E sem sentir o mínimo de vergonha, o ex-presidiário se declara o novo presidente do país. Em rápidos e constantes flashes, a nossa mídia vai noticiando as festas espalhadas pelo Brasil por pessoas com suas camisetas e bandeiras vermelhas que sorriem e debocham dos vencidos opositores. Feministas dançam nuas pelas ruas com os dizeres Lula livre pintados em seus corpos. Os comunistas, a comunidade LGBTQIA+, os sindicalistas... Melhor parar por aí, Marcelo. Esse pesadelo a gente espera que não aconteça. Agora, o Brasil não merece, né? Esse sujeito de novo na presidência. E o que vale mesmo é a sabedoria do povo. Está aí uma forma elegante de exprimir um ponto de vista. Eu gostei da ponderação e da maneira gentil de expor argumentos. Aí o povo pensa o seguinte, não, porque o Lula vai dar oportunidade pro pobre crescer, pro pobre ser patrão. Porra, ficou 16 anos no poder. Tirou todo mundo da miséria. Vocês não é patrão ainda até hoje, então o ruim é vocês, não é o Lula. Larga de ser burro, rapaz. Pobre não gera emprego. Pobre não gera emprego. O que leva a economia de um país para frente é emprego. Se o rico aumentar a capacidade de emprego dele de 20 para 40, a mão de obra valoriza. Vai faltar mão de obra no mercado, a mão de obra valoriza, o salário fica melhor, todo mundo vive melhor. Se o rico fechar as portas de 20 para 0 e todo mundo fazer isso, a mão de obra desvaloriza, porque aumenta a mão de obra no mercado. E o rico vai embora, ele vai viver tranquilo. E você, filho da puta, tá levantando a bandeira do PTI. Você tem noção do que você tá fazendo? Entenda isso, o burro, larga de ser burro. O cara tem que ser muito burro pra não entender uma coisa dessa. Ah, porque puxa saco de rico. Não, filho da puta, eu vou puxar o saco teu, que é um quebrado, um bosta, que o que faz na semana, gasta na sexta-feira. Com pingue, cachaça e fica botando foto aí, vídeo, aí, sexta, não sei o quê. Na segunda-feira não tem dinheiro pra apoiar a gasolina na motoca pra ir trabalhar. Eu vou puxar teu, idiota.
Eu vou puxar saco de quem eu quero ser um dia na vida, não de uma merda, de um petista, lazarete, filha da puta igual você, que não tem noção de nada na vida, é igual cachorro, se contenta só com a ração. Quer ficar amarrado, mas quer ficar amarrado com um pote de ração na frente. Sou idiota. Bem sutil, né, Ronaldo? Pegou uma pilha danada ali. Mas é a pura verdade, né? Agora, a gente vai ver uma sequência, rapaz, que mostra como é que o Brasil vem despiorando. Olha só. O Brasil que despiora. Brasil volta ao top 10 no ranking das maiores economias do mundo. Olha a outra aqui. Governo vai fechar as contas no azul pela primeira vez em 8 anos. E, para finalizar, dizer que é legal roubar celular está errado, né? Porque começa no celular e acaba na Petrobras. Esse é o Brasil que a gente deseja para os nossos filhos e para os nossos netos, né? Grande Paulo Guedes, hein? Agora, o acúmulo, aliás, o cúmulo do azar, Marcelo, é esse aqui, olha só. O cúmulo do azar é você ser venezuelano, fugir para o Brasil e Lula ser eleito. Pelo amor de Deus. Aí parece também que a Natura, né, aquela empresa de cosméticos, está mal das pernas. Talvez isso explique a decisão de seu dono. Até já joguei os produtos que eu tenho da Natura naturalmente no lixo. Olha só. Natura, nunca mais. Vamos mostrar para todos os traidores da nação, nunca mais compramos Natura. O Guilherme Leal, da Natura, declara, presidente, né? Declara voto em Lula no segundo turno. Esse post está aí rolando nas redes, Marcelo. Cada cabeça uma sentença, né? E nessas horas, nem os portugueses entendem, Ronaldo. O que está acontecendo com o Brasil? Eu sou um português aqui na Europa que quer que me expliquem algo que me faz muita confusão. Eu gostava que comentassem aqui e me explicassem como é que aí no Brasil, como é que podem gostar ou não de Bolsonaro, entende-se que não temos que gostar todos uns dos outros, mas como é que há brasileiros que ponderam pôr como presidente a governar um país um homem que comprovadamente roubou tanto o país, tanto, com escândalos de corrupção gravíssimos uns atrás dos outros, um homem que defende o aborto, um homem que defende as drogas, a criminalidade, etc. Como é que algum brasileiro pode ponderar ter alguém assim? Eu não consigo entender, porque assim, podem não gostar de Bolsonaro, ok, mas pôr um criminoso à frente do país, não têm amor próprio, não se preocupam com os vossos filhos, com os vossos netos, não veem o exemplo dos países da América Latina, que estão todos a seguir o modelo precisamente desse homem, estão todos um caos e uma ruína. Eu pergunto-vos, têm amor próprio, como é que vão pôr um criminoso à frente do vosso país? Comentem-me, expliquem, ajudem um europeu deste lado a perceber porque é que há brasileiros que querem pôr um criminoso à frente do país. É só isto. Caramba, realmente, Marcelo, não dá para entender mesmo, não, viu? E é por isso que tem gente mostrando porque está lutando pela reeleição do presidente Bolsonaro. Olha só, lutamos para que no final deste mês haja festa nas igrejas e não nos presídios, né? Olha só, grande essa, hein? Agora, a sabedoria está mesmo com as crianças, Marcelo. O Lula falou em um vídeo que o Nordeste é a região mais atrasada em todas as áreas. Assiste o vídeo aí em que ele fala e depois eu vou te falar a parte que o Lula não contou. Onde morrem mais crianças de fome? No Nordeste. Onde é que tem mais crianças saindo da escola? No Nordeste. Onde é que tem mais analfabeto? No Nordeste. Onde é que tem mais desemprego? No Nordeste. Onde é que tem menos doutor na faculdade? No Nordeste. Onde é que tem menos mestre? No Nordeste. Onde é que tem menos pesquisador? No Nordeste. Porra! Nós nascemos para ser o mais pobre em tudo. Nós não nascemos. Eu fiz uma pesquisa rasa e vou falar para vocês aqui quais são os estados do Nordeste e os seus governadores. Acho importante, né? Vamos saber aí a quem se deve toda essa falta de desenvolvimento do nosso Nordeste. Por que o Nordeste é tão atrasado em tudo? Quem que governa essa região do Brasil? Né? Bora lá, começando por Maranhão. O governador Flávio Dino estava, né? Quem assumiu agora? Carlos Brandão. Ambos do PSB, Partido Social Brasileiro. Partido Centro-Esquerda. Para não dizer esquerda. Centro-Esquerda, ok. Piauí. Regina Souza, do PT. Ceará, meu estado, governado
estava sendo governado pelo Camilo Santana, do PT, e agora quem assumiu foi a Isolda Sela, também do PT. Rio Grande do Norte, Fátima Bezerra, PT. Paraíba, João Azevedo, PSB, centro-esquerda. Pernambuco, Paulo Câmara, PSB. Alagoas, Paulo Dantas, MDB. Sergipe, Belivaldo Chagas, PSD, Partido Social Democrático. Bahia, Rui Costa, do PT. O Lula não mentiu quando falou da falta de desenvolvimento no Nordeste. Ele só esqueceu de dizer que a maioria dos governadores que governam os estados nordestinos são de esquerda. E são pessoas, políticos ligados diretamente ao Lula. Então, tá na hora de mudar, né, meu povo? A gente tem que parar de votar em político que fazem a desgraça na nossa região, no nosso estado, e depois vem com a solução mágica para aquilo que eles mesmos causaram. Aí você vê, né, rapaz? Muito importante isso. Você vê que Lula ficou com seu esquema, né? Ele 8, Dilma metade 4, né? Foram praticamente quase 14 anos no poder e não fez nada. Sempre foi melhor para o PT manter na sua histórica condição, manter a região Nordeste, né, na sua histórica condição de pobreza, para fazer e manter, né, essa narrativa do vitimismo. Entre os estados, você vê, onde o ex-presidiário ganhou aí no primeiro turno, 9 dos 10 têm os maiores índices de analfabetismo do país. É um imenso curral eleitoral que está esculpido aí na pobreza do coronelismo, né? E coronelismo daquela Casa Grande senzala, né? Que esse cara nunca desejou mudar. Essa é a realidade. E tem gente que não enxerga. Tem gente que não enxerga, não, mano. Agora, o que chocou mesmo foi a visita do Lula ao Complexo do Alemão, né? Uma região em que o Estado não consegue entrar, mas que abriu as portas para o Lula, que, sem colete à prova de balas, até usou o boné com as letras CPX, que para uns é a abreviatura de complexo e para outros, cupincha. Pois é, Ronaldo. No Brasil, perdão aí, mas eu tô com a tosse danada, rapaz, mas no Brasil acontecem coisas desse tipo, né? Talvez, eu vou te dizer, o Brasil seja o único país do mundo onde você tem um candidato a presidente da República que vai fazer campanha no coração do tráfico, onde ninguém entra sem autorização, né? Ainda usa um boné do comando criminoso, dizem que quem deu a ele foi um jornalista da comunidade, que tem um jornal lá e que aquilo só significava complexo, mas se parar para pensar, qualquer um chega a essa conclusão, né? Você acha que tem algum jornalista num coração do tráfico que pode fazer o que quer ou faz o que o tráfico determina, né? E ainda por cima, com tudo isso aí, ele ainda tem o seu comício divulgado pela grande imprensa e o pior, né? Sem nenhuma crítica. Para mim, o que ele fez foi apologia ao crime. Infelizmente, aí a nossa justiça trata o presidente atual como criminoso e o descondenado como um sujeito sério que, depois do que fez, merece, inclusive, ser candidato à presidência da República. É o fim da picada. E a Globo News elogiando, né, a festa que eles fizeram para o Lula lá na comunidade. E você acha que era morteiro que estavam soltando? Bom, eles não mostraram, né? Pois é. Agora é hora da tradicional homenagem ao nosso grande mágico e amigo Hamad Martins. Eu soube que hoje é você, né, Marcelo, quem vai fazer a homenagem. Conta pra gente, o que você vai mostrar? Ah, rapaz, olha, eu parei, pensei, preparei um truque aqui virtual que todos que estiverem aí nos assistindo vão poder participar. Você também, Ronaldo. Então presta atenção, porque essa é uma tremenda mágica. Olha aí.
Muito boa, Marcelo, muito boa É, mesmo. Valeu, valeu. Agora, na semana que vem, voltaremos, né, a lembrar de momentos mágicos, homenageando o nosso eterno e saudoso Ramad Martins. Mas essa semana foi difícil encontrar coisas engraçadas nas redes, né? Foi uma semana muito é tensa. verdade. Então, para encerrar o programa, eu vou contar uma rápida história. Era uma vez um engenheiro que caminhava por uma estrada quando percebe um balão voando baixo. O balonista lhe acena desesperadamente, consegue fazer o balão baixar ao máximo possível e grita: Pode me ajudar? Prometi a um amigo que me encontraria com ele às 2 horas da tarde, mas já são 4 horas e nem sei onde estou. Poderia me dizer onde me encontro? O homem da estrada responde: Sim. Você se encontra flutuando a uns 5 metros acima da estrada e está a 33 graus de latitude sul e 51 graus de latitude oeste. O balonista escuta e pergunta com um sorriso irônico: Você é engenheiro? Aí o cara: Sim, sim, senhor. Sou engenheiro. Como descobriu? Simples. O que você me disse está tecnicamente correto, porém, sua informação não me é útil e continuo perdido, disse o balonista. Bom, você tem que me dar uma resposta mais satisfatória, continuou ele dizendo, né? Pois se eu continuar perdido, a culpa será sua. Olha só. Aí o engenheiro raciocina por segundos e depois afirma ao balonista: só uma perguntinha simples. Você é petista? Sim, sou filiado ao PT. Como descobriu? Fácil, né? Veja só. Você subiu sem preparo e sem ter a mínima noção de orientação. Não sabe o que fazer e onde está também, né? E tampouco para onde ir. Fez promessa e não tem a menor ideia de como conseguirá cumpri-la, né? Espera que outra pessoa resolva o seu problema, continua perdido e acha que a culpa do seu problema passou a ser minha. Que coisa, hein, Marcelo? É, rapaz, muito boa, né? E é um retrato da realidade, né? Eu aproveito aí o momento para desejar a todo mundo um ótimo fim de semana, né? Não vamos perder aí o debate entre o Lula e Bolsonaro que vem por aí, né? No pool de emissoras. Na semana que vem, com certeza, nós vamos falar sobre esse debate, né? Valeu, gente. Papo da Madrugada vai estar de volta na próxima madrugada de sexta para sábado, né, Ronaldo? Perfeito. E terça-feira tem os 4 elementos também, né? É bom Pois lembrar, é, né? pois é. Beleza. Contamos com a companhia dos nossos amigos, que estão sempre com a gente. Beijão para todo mundo. Até lá.